A seguir, diversidade. Conteúdo livre para todos os públicos. Apresentadores Roberto Rios e Suelen Gonçalves. Eles usam óculos e estão em cadeiras de rodas. Ícones acinzentados, Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sobre fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Suelen Gonçalves. Olá, seja muito mais do que bem-vindo ao nosso programa Diversidade, um programa que fala de prestação de serviço, traz muita informação e, é claro, como o próprio nome já diz, diversidade, inclusão. E o episódio de hoje está sendo excepcionalmente transmitido direto do Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo, em comemoração, em homenagem aos 25 anos da Rede Câmara. E o tema de hoje vai ser apresentado pelo meu parceiro Roberto Rios. Nesse episódio, aproveitando a chegada do Novembro Azul, que trata da saúde do homem, nós vamos falar um pouco a respeito do câncer de próstata e entrar um pouquinho mais, falar a respeito também do trato urinário, que é um problema grave, principalmente entre os cadeirantes. Nós vamos falar com o Dr. João Brunhara Barbosa, que é membro do Comitê Científico do Instituto Lado a Lado pela Vida e também médico urologista do Hospital Albert Einstein. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Suelen. Obrigado pelo convite. Doutor, para a gente iniciar, eu queria que o senhor falasse justamente dos riscos, né, das doenças do trato urinário. A gente sabe muito bem que esse público que tem deficiência, né, dificuldade de mobilidade, está um pouco mais propenso a adquirir certos tipos de doença. Isso é verdade? Isso é um mito? E quais os riscos que essa parcela da população tende a adquirir essas doenças em maior proporção? Bom, essa questão é muito importante. A gente sabe que as pessoas com restrição de mobilidade, grande maioria, tem algum grau de dificuldade de esvaziamento da bexiga. Então, isso pode pender para um polo de não conseguir reter e ter uma incontinência, uma bexiga que a gente chama de hipertônica, ou em outras vezes tem uma bexiga flácida que tem dificuldade de esvaziamento, então ela fica retendo o líquido ali, não esvazia, e isso também pode trazer infecções. Então, esse fator é preponderante para os cadeirantes eles terem uma taxa de infecção urinária acima da população geral. Claro que qualquer pessoa pode ter infecção urinária, né? Mulher jovem costuma ter bastante, depois os homens mais maduros, após os 50, começam a ter também na população geral, mas os cadeirantes têm uma prevalência maior. E a gente tem que ter alguns cuidados específicos para prevenir ou chegar no mínimo possível de infecções. E quais seriam esses cuidados? Eu acredito que também a questão de tocar a cadeira, né, de estar ali a mão o tempo todo tocando, enfim, aumente esses riscos, né, de infecção dessas doenças. A gente sabe que um dos principais fatores que a gente tem de proteção contra as infecções do trato urinário especificamente é o bom esvaziamento. João é branco. Então, a gente tem que entender o trato urinário. Usa óculos de grau. Para prevenir. Isso envolve passar por uma avaliação por um urologista. Camisa branca. Nem todo cadeirante vai ter o mesmo padrão de esvaziamento, como eu falei. A gente tem, às vezes, a bexiga hipertônica. E blazer preto. Que contrai demais, causa incontinência e causa uma pressão muito aumentada do sistema urinário como um todo, que traz alguns danos para os rins. Tem um outro polo que é a bexiga flácida, então precisa fazer alguns exames primeiro para entender qual que é o mecanismo de esvaziamento da bexiga daquela pessoa. A partir disso, tem que ser tomadas algumas medidas. A pessoa que tem uma bexiga flácida, ela precisa de um esvaziamento eficaz. Algumas pessoas, só fazendo uma contração da barriga, apertando o abdômen, conseguem esvaziar a bexiga, mas isso nem sempre é verdade. Então, muitas vezes tem necessidade daquele cateterismo intermitente, que é a passagem da sonda, né, de a cada 3 ou 4 horas, dependendo aí do caso da produção de líquido que aquela pessoa tem. Então, é importante não simplesmente ir usando fralda e deixando a bexiga transbordar, ou seja, tem que entender como é que está aquele funcionamento da bexiga para propor uma conduta adequada, né? Então, essa é a primeira coisa e fundamental para todo o restante, né? Para quem tem uma bexiga que tem uma capacidade muito pequena, aquela bexiga hipertônica, normalmente são pessoas que têm uma lesão medular mais alta. Making off preto e branco da equipe de filmagem. Essas pessoas precisam, às vezes, tomar algum remédio para relaxar a bexiga, pode precisar de aplicação de botox na bexiga, ou às vezes até de uma cirurgia para ampliar a bexiga, para ela conseguir reter o líquido de forma satisfatória. Doutor, entrando ainda nesse assunto dos cuidados para a infecção urinária, para a gente não ter infecção urinária, tem algumas coisas que falam, a gente não sabe se é mito, se é verdade, porque a fofoca corre em todos os âmbitos, né? Então, uns dizem que você tem que tirar a sonda bem devagarinho para tirar a última gota de líquido da bexiga, para não sobrar resíduo nenhum. Outros falam que você pode tomar um antibiótico preventivo.
Outros falam que você pode fazer uma cirurgia no esfíncter, na saída da bexiga, para ela ficar totalmente vazia. Esses procedimentos existem? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Eu, por exemplo, eu faço todos os cuidados em casa. Troco toalha a cada três vezes por dia, passo álcool na mão, uso meu banheiro totalmente higienizado e tenho infecção urinária. Então, a partir de todos esses cuidados que eu faço, que a minha vida, por exemplo, tem infecção urinária, entra nesses aspectos que eu te falei, por exemplo, fazer a cirurgia do esfíncter, tomar um antibiótico preventivo ou tirar a sonda bem lentamente. O que você fala a respeito disso? Tudo que você falou pode se adequar em algum caso, na verdade. Então é muito importante entender o caso a caso, né? Algumas coisas se aplicam para todas as pessoas, inclusive para cadeirantes ou não. Então tem que tomar bastante água, né? E manter sempre a bexiga vazia na medida do possível. Ou seja, quem faz cateterismo não pode esperar, se a pessoa produz 2 litros de urina por dia, 1,5 litro, não pode esperar 6, 7 horas para esvaziar, porque você vai estar o dia inteiro com a bexiga cheia. Então, tem que ter uma ritmicidade, ver quanto sai cada vez que esvazia, né? E para ter sempre ali um volume de mais ou menos 200, 300 ml, esvaziar a cada 3 horas aproximadamente, depende, né? Essas nuances dependem de cada organismo. Então, tomar muito líquido e esvaziar com um ritmo constante, não deixar acumular demais. Você mencionou bem, a higiene de quem faz cateterismo intermitente é muito importante de fazer da forma mais limpa possível. Mesmo assim, a gente sabe que é um corpo estranho que está entrando. Então, a gente sabe que quem faz cateterismo tem um risco maior de ter infecções urinárias, né? Isso é inerente ao próprio método. Ainda assim, é melhor o cateterismo intermitente do que uma sonda contínua. Às vezes, por motivos, a pessoa não consegue fazer, e não tem quem passe para ela, né, a sonda a cada 3 horas e tem alguma restrição até de mobilidade na mão ou dificuldade manual mesmo de passar, né? Pelo contexto social, às vezes não dá para fazer cateterismo intermitente, tem que ficar com uma sonda contínua. A gente sabe que isso é pior, porque é um pertuito contínuo trazendo a bactéria para dentro da bexiga. O salão nobre é amplo, Com relação aos cuidados do cateterismo, com paredes revestidas de madeira é importante, os cuidados que a gente ressalta, e cadeiras em couro bege. ter a máxima higiene possível, ter a periodicidade, né, adequada e ter a técnica cuidadosa para não provocar lesões na uretra. Inclusive, quem tem condições, o ideal, hoje em dia, tem aquelas sondas hidrofílicas que elas deslizam com mais facilidade e evitam lesões. A questão de passar rápido ou devagar, tem que passar e deixar esvaziar por completo. Tem um detalhe que quando você coloca a sonda inteira e ela está lá no topo da bexiga, ela tira o excesso, mas ainda não tira tudo porque ela não está no comecinho da bexiga. Então, quando você coloca até o final, vai sair a maioria. Se você recuar alguns centímetros a sonda, vão sair mais alguns ml. Tem que puxar bem devagar. Puxar devagar para deixar esvaziar, porque quando ela está totalmente introduzida, ela está pegando o ápice da bexiga, né? Ela não está pegando o que a gente chama de colo da bexiga, que é a entrada dela, né? Então, com isso ainda tem ali muitas vezes uns 30, 20, enfim, alguns ml que ficam sobrando se não fizer essa... Então, puxar e deixar um tempinho para terminar de esvaziar. E assim, esse movimento tem que ser delicado, né? Então, não é para fazer com rapidez. Quanto ao esfíncter, na verdade, a gente tem que entender o seguinte. As pessoas que têm bexiga hipertônica, né, elas, por um lado, é até mais cômodo, porque elas não ficam perdendo... depende, né? Às vezes com hiperatividade pode até perder, mas uma bexiga hipertônica, ela tem uma capacidade menor e ela acaba prejudicando o trato urinário superior, o rim, por causa da pressão muito alta. Então, por oferecer esse risco muito grande para o rim, porque ele ficando sob pressão o tempo todo, ele começa a funcionar pior. E aí já é um problema mais sério do que só a bexiga não esvaziar. Então, nesses casos, por exemplo, abrir o esfíncter pode ser uma solução, porque você vai ter uma perda contínua. Ao fundo hasteadas bandeiras do país, estado e cidade. É melhor do que lesar o trato urinário superior. Mas também a gente tem que entender que essa condição vai levar a uma incontinência contínua. Então a pessoa sabe que vai precisar de uma fralda. Então essa decisão, ela é de exceção, com certeza. Nas paredes, quadros de figuras históricas. Só com aconselhamento médico. Só porque, veja bem, você mesmo uma bexiga hipertônica, você tem a oportunidade de ampliar ela, uma cirurgia de ampliação da bexiga, fazer um pertuito para passar a sonda pelo Mitrofanoff, que é uma cirurgia que é para esvaziar a bexiga
próximo aqui do umbigo, né? Dessa forma, pode ficar muito conveniente, né? A pessoa consegue reter ali 300, 400 ml, esvaziar até mais fácil do que passar na uretra, passar por um cateterismo que passa ali pelo abdômen, claro que precisando de uma cirurgia, mas de qualquer forma, né, é uma solução que pode ser muito boa, né? Agora, para decidir abrir o esfíncter, a gente vai estar falando de alguém que não tem condições de fazer esse esvaziamento periódico, né? Que por qualquer motivo, seja dificuldade de passar a sonda, ou de ter que quem passe, ou de ter as condições de higiene necessárias, e aí vai acabar optando por usar uma fralda de forma contínua, o que também traz outros problemas, além do incômodo de ter que usar fralda, porque todo cadeirante tem que usar fralda? Não necessariamente, né? Se você, claro que tem, como eu falei, tem muitos cenários diferentes, mas não é longe de ser uma verdade absoluta que todo cadeirante precisa de fralda, né? Então tem como ficar seco e dando para esvaziar periodicamente pode ser o melhor cenário, em vez de abrir o esfíncter, por exemplo. E antibiótico preventivo? Essa é uma questão também que, assim, a gente sabe que a pessoa que ou usa sonda ou que faz cateterismo intermitente vai acabar tendo uma colonização da bexiga. Se você fizer culturas de urina, você vai acabar vendo bactéria. É diferente de falar de uma infecção sintomática. Então, uma infecção sintomática, né, que dá febre, odor, alguma repercussão para o organismo, é diferente de só fazer o exame e ter uma bactéria. Ficar tratando a colonização não é bom, já tem estudos que mostram isso, porque você acaba criando uma super resistência de bactérias. Ou seja, a pessoa não estava tendo infecções propriamente ditas, ela tinha só colonização. E fica tomando antibiótico, depois por meses e tal, você vai selecionando bactérias cada vez mais resistentes. Depois, quando chega uma infecção mais grave, né, que está dando sintomas, aí pode não ter opção viável de antibiótico. Então, a gente já sabe que no basal, a gente não recomenda, a menos que seja um caso que assim, aquela pessoa está tendo muita infecção com sintoma. Você precisa de uma forma de prevenir, né? As crises estão se repetindo a cada 1, 2 meses, 3 meses, enfim, mas o fato está tendo uma frequência alta, né? E aí pode acabar valendo a pena fazer uma que a gente chama de profilaxia, que é tomar remédio todo dia. Mas isso não é também uma conduta para todo mundo. Doutor, eu tenho uma observação para fazer, mas nós vamos ter que entrar para um rápido intervalo e depois da pausa rápida nós fazemos essa observação. Até já. Ícones acinzentados, Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sob fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Você sabia que pode interagir com o nosso programa? Roberto Rios. Fazer perguntas, mandar sugestões, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e entrar em contato conosco. Nós estamos te esperando. Diversidade, toda sexta-feira às 13 horas. Voltamos a apresentar Ícones acinzentados, Catedral da Sé, Ponte Estaiada, Farol Santander. Sob fundo branco, diversidade com C. E representado por um boneco em cadeira de rodas. Roberto Rios. Estamos de volta com o programa Diversidade. Hoje batendo um papo com o doutor médico urologista João Brunhara Barbosa, e ele está conversando com a gente sobre o trato das infecções urinárias e vamos falar um pouquinho a respeito do câncer de próstata. Mas no final do primeiro bloco eu falei que precisava fazer uma observação para os amigos que estão nos assistindo. Acontece que os cadeirantes, normalmente, eles têm infecção urinária repetitiva e muitas delas não têm efeito colateral. Simplesmente você tem a bactéria, você tem uma bexiga colonizada, mas você não tem febre, você não tem bacteremia, você não tem dores. Então, nesse ponto, um Instituto de Urologia do Brasil diz o seguinte: você tem uma bexiga colonizada e não precisa fazer tratamento. Então, o conselho que a gente dá é o seguinte: não se encha de antibiótico, principalmente sem orientação médica, para fazer um tratamento de uma infecção urinária que não está te causando problema nenhum. De preferência, consulte um médico de bastante responsabilidade. Suelen Gonçalves. A gente, no próximo mês, vai entrar aí na campanha de conscientização sobre o câncer de próstata, né, o chamado Novembro Azul, e eu queria te perguntar se existem sinais de alerta para esse paciente, esse homem ficar atento, né, de que ele pode estar mais propenso a adquirir esse câncer de próstata. Doutor João. A gente sabe que algumas pessoas realmente têm um risco aumentado. Primeiro, o câncer de próstata é super comum, primeira coisa, então todo homem tem que saber que ele é um potencial alvo do câncer de próstata. 1 a cada 6 homens após os 50 anos de idade
vão ter essa doença, ou seja, ela é super comum. Para começar, primeira informação. Quem tem histórico familiar, parente de primeiro grau, tem o risco 2 vezes aumentado, né? E a gente sabe que indivíduos da raça negra também têm risco maior. Então, basicamente, são as pessoas que têm alguma carga genética. Os componentes de estilo de vida, tipo alimentação, diabetes, obesidade, excesso de carne vermelha, cigarro, tudo isso, alguns estudos mostraram influência, outros não. Os que mostraram foi uma diferença sutil. Então, a gente sabe que nesse câncer, o estilo de vida ele influencia relativamente pouco. Claro que a gente recomenda ter um estilo de vida saudável sempre, mas no câncer de próstata especificamente, que a gente saiba, o principal é a genética. Você está falando dos vilões, né? É o cigarro, é a bebida, é uma vida não saudável o fator genético, não adianta a pessoa correr atrás de comida saudável, porque o fator genético ele está ali de qualquer forma. Mas tem uma coisa que incomoda muito o homem quando se fala em câncer de próstata. Existe aquela famosa conversa também de que depois que você faz a operação da próstata, você não tem mais ereção, você não tem mais uma vida saudável sexual. Então isso complica e bagunça a cabeça do homem, principalmente os machistas, né? Aqueles que falam assim, não, tenho que... É complicado. Existe essa relação da falta de ereção após a cirurgia do câncer de próstata? Existe, né? Isso não é um mito, mas tem nuances. Então, assim, antigamente, até os anos 80, a cirurgia de câncer de próstata, ela tirava todos os nervos, né, de ereção, então era praticamente certeza que depois da cirurgia o homem ia ter disfunção erétil. Depois a técnica evoluiu muito e hoje em dia com a robótica, então, a gente tem uma qualidade de preservação dos nervos, porque a próstata sai e o nervo fica. O que acontece é que o nervo ele passa muito próximo da próstata, então precisou de muito refinamento técnico para se conseguir desenvolver uma técnica para o nervo ficar e a próstata sair. Com a robótica, a gente consegue isso hoje, em grande maioria dos casos, exceto quando o câncer é muito avançado, ele já está englobando o nervo e aí acaba precisando tirar. Então, tem sim alguma relação, mas não é 100%. E a gente sabe que um dos principais fatores para saber a ereção depois da cirurgia é como é que era a ereção antes, né? Então, assim, câncer de próstata já é uma doença que normalmente pega homens de idade mais avançada. É comum aquele homem de 65, 70 anos já não ter uma ereção nota 10, né? Então, é comum ter um declínio. Se ele já tinha uma ereção fraca antes da cirurgia, né, a chance dele ficar com uma ereção mais fraca ainda depois é razoável, né? Agora, se tinha uma ereção razoável, uma ereção boa, previamente à cirurgia, se o câncer não for tão avançado assim, né, a gente tem boas chances de preservar o nervo e aí conseguir complementar, seja com medicação por via oral, de repente medicação injetável, enfim, a gente consegue boas chances de potência. Claro que, né, cada caso tendo que se respeitar tanto a característica do tumor quanto no organismo da pessoa. E tem a radioterapia também, que ela tende a demorar mais para mostrar esses efeitos. Então, quem faz a radioterapia não tem uma disfunção erétil imediatamente, mas os efeitos da rádio são de longo prazo. Então, você vai ter ali, depois de 3, 4, 5 anos, você vai ter um declínio da ereção, ao passo que a cirurgia é o contrário. A cirurgia já piora de imediato quando vai piorar, e depois vai reconquistando isso com fisioterapia. Existe uma recuperação através de um tratamento. Existe uma a gente chama de reabilitação, né? Tanto com fisioterapia, pode ter eletroestimulação, remédios, então a gente tem todo um plano de tratamento. Quer dizer, ou seja, homens, não tenham medo. Não é para ter medo, porque a gente sempre tem uma solução, e em último caso a prótese, né? Não, em primeiro lugar a vida. Pois é, não quero dizer assim, né? Nessa questão da ereção, sempre tem algum tipo de solução. E como você falou, não adianta querer falar que vai ficar com ereção se a pessoa não for preservar a própria vida, né? Então... doutor, essa questão que a gente estava falando justamente do medo, né, e do preconceito, né? A gente sabe que em muitos casos o diagnóstico ele é feito, essa pessoa, esse paciente já vai procurar quando já está num estágio muito avançado do câncer de próstata, né? Por que isso acontece? Justamente por causa desse medo, por causa dos tabus? Acontece o seguinte, o câncer de próstata, ele não costuma dar sintomas. Ele só dá sintoma quando ele está muito avançado
que é ou já ter dor nos ossos da metástase ou uma obstrução, né, da uretra, mas isso acontece só em fases mais avançadas do tumor. Então, ele fica crescendo por anos de forma silenciosa, ou seja, aquele homem que segue as recomendações de fazer os exames de diagnóstico precoce, que a gente chama de rastreamento, ele tem tudo para fazer um diagnóstico precoce, né, enquanto o tumor está pequeno ainda e é plenamente possível de ficar curado. Né? Agora, aquela pessoa que não quer, foge, tem medo e tal, está correndo o risco de estar deixando uma coisa crescer silenciosamente, e aí, quando vai dar sintoma realmente, aí normalmente já está uma doença bem mais avançada. Doutor, já que nós estamos falando a respeito do câncer de próstata, da ereção e do cuidado dos machistas que ficam com medo, os cadeirantes também têm problema de câncer de próstata. Ele não fica fora dessa questão. Sem dúvida. Então, eu queria fazer uma pergunta para você bem abrangente. Os cadeirantes, fala um pouquinho a respeito da sexualidade deles e, inclusive, das pessoas que têm câncer de próstata, também da continuidade da sexualidade deles. Ótima pergunta, Roberto. Acho que é super importante a gente falar, porque esse tema é um tabu, né? E as pessoas, às vezes, principalmente quem não conhece, acha que o cadeirante não tem vida sexual, o que absolutamente não é verdade, né? A gente tem graus diferentes de lesões, então a gente vai ter respostas diferentes, mas a gente tem, por exemplo, muitos cadeirantes que respondem bem com algum remédio via oral, seja, né, um Cialis, Viagra, né, que é o sildenafil, tadalafil, enfim. Então, desde um remédio por via oral, às vezes remédio injetável, em último caso a prótese, e fora explorar a sexualidade de várias outras formas, né, que esse conceito, né, de ficar só focado na penetração, no pênis, enfim, é uma coisa que limita muito o prazer e a concepção da sexualidade. Então, é muito importante, e inclusive, os médicos não falam sobre isso muitas vezes quando estão atendendo um cadeirante. O cadeirante tem vergonha de trazer a questão, então é importante isso ser tratado de uma forma muito aberta, né, pelas duas partes, porque tem soluções, né, e tem como explorar isso, então isso é super importante, né, e eu acho que assim, muitos desses conceitos se aplicam para aquele homem que tiver com disfunção erétil depois da cirurgia de próstata, porque além de explorar outras formas de sexualidade com a parceira ou com o parceiro dele, que não só a penetração, né, tem os tratamentos por via oral, por via injetável e por fim a prótese, ou seja, sempre tem soluções, e esse estereótipo machista, né, de imbrochável, da pessoa que nunca pode falhar, e que, né, isso aí a gente... Isso é mito. Isso aí já foi, já passou. Isso é mito. A gente está superando, né, esse tipo de pensamento e isso não... E o câncer de próstata no cadeirante? Ele é recorrente igual a pessoa normal que anda... A gente não tem dados que indiquem que seja maior a incidência do que na população geral. Eu falo por causa do problema de você estar sempre sentado pressionando, né, a entrada ali, o canal de entrada da bexiga e você passa a sonda, quer dizer, você tem uma série de complicações a mais ali, né, perto da próstata. Essa questão da posição, ela não tem, assim, na verdade tem pesquisa, né, interesse em saber se o ciclista, por exemplo, aquele ciclista profissional que fica 4 horas, 5 horas por dia na bicicleta, se ele teria mais chance de câncer de próstata, ou se a pessoa que anda de moto, enfim, mas os estudos não mostram isso, pelo menos não de forma consistente. Então, só pelo fato de ser cadeirante não tem um risco maior que a gente saiba. Doutor, a minha pergunta de forma alguma é uma forma ali de escapar do exame do toque, né? É preciso fazer o exame do toque, mas existem outras formas efetivas de chegar a esse diagnóstico além desse exame? E quais as chances de cura desse paciente que procura fazer esse exame de forma mais precoce? Que legal, Suelen. O seguinte, é importante a gente passar essa mensagem aqui. Toda pessoa, todo homem, a partir dos 50 anos, tem indicação de passar anualmente no urologista para fazer toque retal e o exame de sangue chamado PSA, que é um exame que aumenta tanto no crescimento benigno quanto no câncer de próstata. Então, ele por si só não dá certeza, mas ajuda a gente a estudar melhor. Aquelas pessoas que têm fator de risco, ou seja, indivíduos da raça negra, ou indivíduos que têm histórico familiar, devem começar essa pesquisa aos 45 anos de idade. A gente junta as duas informações, o toque retal e o PSA. Se qualquer um dos dois trouxer uma suspeita para a gente prossegue para uma investigação mais invasiva, com ressonância, com
com biópsia, enfim, daí parte realmente para uma investigação mais focada. Quem faz o diagnóstico em fase precoce do tumor tem uma chance de cura superior a 95% com os dados atuais. Ou seja, é uma chance muito alta, né? Então, esse é um grande estímulo a fazer esse rastreamento, porque a gente sabe que precocemente você tem uma chance, né? Claro que não é 100%, porque nada na vida é 100%, mas é uma chance acima de 90% de cura, ou seja, muito boa. Doutor, eu sei que a gente podia falar sobre esse assunto aqui mais umas 2 horas, né? Porque tem curiosidade demais a respeito disso, principalmente daquela parte do sexo, que, como nós conversamos, inclusive antes do programa, é uma coisa assim muito fechada, ninguém gosta de falar a respeito. Então você deu uma abertura aí para a gente continuar falando sobre isso aí no decorrer dos nossos programas futuros, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu gostaria de te agradecer bastante pela presença. Agradeço muito o convite e vamos marcar uma outra para a gente falar sobre a sexualidade do cadeirante. Esse é um tema super importante que realmente, como você falou, pode ficar uma tarde inteira falando, né? Gente, agradeço muito o convite e a oportunidade de difundir essas informações. E nós ficamos por aqui. Agradeço a todos vocês de casa que estiveram conosco e nós agradecemos bastante ao médico urologista Dr. João Brunhara Barbosa, do Instituto Lado a Lado pela Vida. E a gente também está no digital, então para conhecer o nosso conteúdo digital é só se inscrever no nosso canal do YouTube da Câmara Municipal de São Paulo e também nos acompanhar pelo Instagram. @Câmara São Paulo. Créditos selecionados. Coordenação Flávio Munhoz. Chefia de produção Juliana Quintela. Editores-chefe Cacá Amadei, Gildean Alves Silveira. Coordenação de conteúdo Fernanda Lucena da Silva, Gabriel do Couto Xavier. Supervisão de operações André Luiz da Costa, Renata Capitanovas. Apresentação Roberto Rio, Suelen Gonçalves. Audiodescrição Márcia Martins.